Graça e paz, irmãos. Boa noite. Para nós é uma alegria estar neste momento fazendo a abertura do culto nessa cidade, nesse país, com a graça do Senhor, a mão poderosa dele. E nós queremos agradecer a Jesus pela semana que passou, o seu cuidado, a provisão, o sustento, a manifestação do seu poder sobre cada um de nós. E esse mês nós estamos falando ainda também sobre o tema família. E o versículo da Bíblia que me chamou mais atenção para trabalharmos nessa noite com esse tema foi o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Amém. Então, com esse tema de família, nós percebemos aqui Noemi e Ruth. E Ruth perdeu o seu marido. E Noemi, que era sua sogra, decidiu que Ruth voltasse para a sua terra. E Ruth disse da seguinte maneira: O teu Deus é meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde quer que tu fores, irei eu. Então nós vemos a ação de Deus sobre essas duas mulheres. Quando elas duas se juntam na caminhada, sempre juntas, trilhando o mesmo caminho, o mesmo pensamento, uma só fé, uma só comunhão, um só amor. E vem as tribulações, e vem as perseguições, e vem a guerra. No entanto, elas estão juntas. E Noemi diz para Ruth voltar para sua terra. E Ruth fala: Não, eu vou ficar com você, porque onde você for eu vou, e o teu Deus é meu Deus. Então nós vemos a comunhão, a amizade, o amor, o companheirismo. Isso é uma família. Então o livro de Ruth nos dá um exemplo que nós devemos seguir sempre unidos. Pode vir os problemas que forem na família, as adversidades que vier, mas nós temos que estar juntos, firmes e unidos. E a Bíblia é o nosso norte. Qualquer tipo de assunto, qualquer tema que nós levantarmos, nós vamos encontrar resposta na palavra de Deus. E isso é importante. Então, irmãos, que nós sejamos como Ruth e Noemi, uma família unida, entrelaçados pelo amor de Jesus, unidos num só coração, num só intuito, numa só caminhada, num só propósito. Aí sim a família vence. Porque se cada um remar para um lado, cada um for para uma direção, aí fica difícil, o barco tende a afundar. E não é isso que Deus quer para nós. Deus nos quer uma família unida, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, seguindo, caminhando na mesma direção. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pelo cuidado, pela sua proteção e pela união da família, mesmo diante dos obstáculos que surgirem, nós possamos estar sempre juntos. Como uma família também, o corpo de Cristo unido. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos a falar contigo. Nós te agradecemos pelo teu amor, o teu cuidado, o teu agir, a tua mão, a tua proteção. Obrigada pela comunhão, obrigada pela nossa igreja. Possamos ser uma igreja firme, uma igreja de Jesus que anda segundo os teus propósitos, que faz a tua vontade. Possamos pegar na mão do nosso irmão e ajudá-lo a caminhar cada dia com Cristo. Possamos olhar para o nosso irmão com o amor de Jesus. Possamos, Pai de amor, fazer como o hino 380 do cantor cristão, que fala que nós devemos olhar com simpatia os erros do irmão e ter compaixão e misericórdia dele e ajudá-lo na caminhada da vida, Pai de amor. Principalmente nós que moramos num país que não é o nosso. Nós temos muitas situações difíceis, bem diferentes do nosso país de origem, mas temos uma igreja aqui, uma família unida e nós somos gratos por isso, Pai de amor. Abençoe cada irmão que faz parte da nossa igreja, abençoe cada vida, cada família, nós colocamos diante de Ti. Tenha misericórdia, tenha compaixão de nós já ser de fato uma família unida, unidos pelo amor de Cristo, enlaçados pelo Teu amor, possamos andar de mãos dadas juntos, um lado a lado com o outro. Essa é a nossa oração. Nos guarda, nos proteja, nos males dos perigos, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo.
Abençoe cada um de nós de maneira extraordinária e tremenda. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. É o Senhor e nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, as portas se abrem, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam
baseada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Graça e paz. É muito bom poder estarmos aqui mais uma vez falando a respeito da palavra de Deus, pensando e refletindo na palavra de Deus. Temos trabalhado esses 2 meses, mês de janeiro e o mês de fevereiro, falando a respeito de família, falando a respeito de como Deus enxerga a família e tentando entender a família pela ótica de Deus. É muito bom, é muito importante e é necessário que em tempos tão difíceis nós podemos aprender um pouco mais sobre família. É muito bom poder entrar mais uma vez na sua casa, estar junto com vocês nesse momento e compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando a respeito de que uma família saudável, ela acaba gerando, ela acaba trazendo, ela acaba construindo uma sociedade melhor. Então, que possamos entender realmente o papel da família nos tempos de hoje. Que cada um de nós possa entender o seu papel dentro da família. Precisamos tomar um posicionamento, precisamos ser uma família forte, precisamos ser a família que Deus sonhou para que nós fôssemos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos e que colocasse diante de Deus a sua vida e a vida da sua família agora. Porque essa palavra de hoje vai trazer transformação. Transformação no seu coração, transformação na sua família e transformação na sociedade a qual você está inserido. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, eis-nos aqui, mais uma vez diante do teu trono, para falarmos, para refletirmos, para ouvirmos, ó Pai, a tua voz, para que ela ministre aos nossos corações, que ela traga, Senhor, resposta certa a corações angustiados, que ela traga direção aos perdidos, que ela traga salvação, salvação de vidas, salvação de lares, salvação de casamentos, salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, que nesta noite da minha boca só saia a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, que possamos, ó Pai, compartilhar o teu desejo nessa hora, com cada vida que nos ouve, nos assiste nesse momento, ou estará assistindo esse vídeo em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, mas que o teu Espírito Santo toque a cada vida de uma forma sobrenatural e libertadora, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, durante esse tempo a qual nós estamos refletindo a respeito de família, nós passamos por alguns temas e eu gostaria de trazer à sua memória algum desses temas a qual nós trabalhamos até aqui. E o primeiro deles a qual nós trabalhamos foi que a família é um lugar para sorrir. Depois nós trabalhamos e trazemos a nossa mente, trazemos à luz que a família é um projeto de Deus. Lembra? A sua família é um projeto de Deus e não abra mão disso. Aí nós falamos sobre família é um lugar onde nós restauramos a paz. Falamos que também a família é um lugar de criar os filhos sem
hipertensão. Falamos também que a família é lugar de esperança para pais que estão feridos, que a família também é um lugar de honra e que também a família é um lugar de segurança e aceitação, como nós falamos semana passada. Isso é família. Essa é a família que Deus sonhou. Essa é a ótica de Deus olhando para a família. A família deve ser realmente esse lugar. A tua família tem que ser este lugar. Onde que aquele que precisar sabe que ali encontrará ajuda. Sabe que a sua família é um projeto de Deus e que Deus é glorificado por meio da sua família. Depois de nós aprendermos tudo isso, de nós ouvirmos tudo isso durante esses meses, hoje a gente vem e traz à tona qual é a função dessa família nesse tempo, qual é a sua função como pai, qual é a sua função como esposo, qual é a sua função como mãe, qual é a sua função como esposa, qual é a sua função como filho, como filha, qual é a função dessa família em tempos difíceis, onde vivemos numa sociedade totalmente corrompida, que tem virado as costas para Deus, que não tem se importado muito para as coisas de Deus, que não tem se importado com as coisas sérias, que não tem se importado com a família, que não tem se importado com os valores da família, que não tem se importado com os valores bíblicos para serem aplicados na família. Mas eu te garanto, com toda a convicção e a certeza e o respaldo que a palavra de Deus me dá, que uma família saudável, que uma família que anda conforme a palavra de Deus, essa família vai gerar cura, essa família vai gerar salvação, essa família vai gerar uma transformação numa sociedade totalmente corrompida. Uma família saudável gera uma sociedade melhor. Melhor para a tua família, melhor para os teus vizinhos, melhor para todos. Mas como isso, pastor? E é isso que eu gostaria de refletir com vocês hoje. É a respeito disso que eu quero falar um pouco com você hoje. Espero que o teu coração esteja realmente aberto. Que toda dificuldade, talvez você tenha uma dificuldade enorme com a tua família. Lembra? O primeiro passo é você conhecer a Deus. Se você não conhece, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você conhece a sua família, ainda não conhece, a sua missão é levar a sua família a conhecer Jesus Cristo. Sua missão, sua responsabilidade. A sua família aos pés da cruz. Gostaria de ler um texto com os irmãos no Salmo 127, versículo 1. E diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Pai, nos ajude. Pai, nos capacita. Pai, nos direciona nessa noite. Que a tua palavra seja conduzida pelo teu Santo Espírito e que traga realmente a transformação necessária. Em nome de Jesus. Para que uma família venha trazer algo de melhor, algo de bom para essa sociedade, nós precisamos entender algumas coisas. Coisas que Deus criou, coisas que Deus designou, coisas que Deus
colocou como fundamental nas relações humanas. E Deus designou o casamento, Deus designou a família, Deus deposita todo o seu amor, sua graça e sua esperança nas famílias. Hoje que nós vemos, no mundo a qual nós vivemos hoje, nos dias de hoje, nós vemos famílias totalmente atormentadas, com conflitos arrastadas por negligência ou até mesmo por abuso. Famílias totalmente destruídas. O divórcio, ele se tornou hoje uma palavra tão comum. Isso significa a miséria. Isso significa a destruição de milhões de famílias. Muitos homens jamais aprenderam a responsabilidade de serem esposos, de serem pais, de serem as pessoas que cuidam, que tragam realmente a segurança para a família. Muitos homens jamais aprenderam. Muitas mulheres estão fugindo dos seus papéis, da sua função ou do seu ministério, assim, dado por Deus, de serem mães, de serem educadoras, de serem aquelas que tragam o conforto para os seus lares. Pais que não têm a mínima ideia de como preparar os seus filhos. Estão assim tão perturbados pelos conflitos com os seus filhos rebeldes que não têm a capacidade de administrar essas situações. Ou outros pais que simplesmente abandonam o seu dever, deixando seus filhos sem qualquer preparação ou provisão. Para muitas pessoas hoje a frase confortante de dizer lá doce lar não passa mais do que uma ilusão vazia, porque muitos lares não tem nada de doce. Não há nada seguro. Nada seguro num lar onde há abuso, onde há traição e onde há abandono. Essas são as famílias, ou a maioria delas, nessa sociedade totalmente desviada, uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade totalmente perdida. Nesse quadro. E haverá solução? Nós podemos evitar tal tragédia em nossas famílias? Poderão os casais mais jovens manter o brilho do amor e do otimismo, de décadas depois de fazerem os votos do casamento? Haverá esperança de recuperação dos terríveis erros do passado? Será que podemos achar uma solução para tudo isso que nós temos visto aí? E eu te digo, a resposta para todas essas perguntas é sim, há solução para isso. Porém, as soluções raramente são fáceis. A construção de um lar sólido não acontece por pura sorte. Só existe uma forma, só existe um caminho
Só existe um jeito. Somente pelo retorno ao padrão de Deus para nossas famílias. Somente o retorno para os padrões de Deus. É que nossas famílias poderão começar a entender as grandes bênçãos que Ele preparou para nós em nossos lares construídos, presta atenção, lares construídos sobre a rocha sólida da sua palavra. Consideramos brevemente alguns princípios básicos ensinados na Bíblia sobre família. O propósito básico de Deus para a família. Quando temos dificuldades com algum eletrodoméstico, com um computador, com uma geladeira, uma máquina de lavar, quando nós temos alguma dificuldade com isso, nós vamos aonde? No manual. Nós vamos ler lá no manual o que se faz, o que não se faz, e vamos achar no manual a resposta para o problema. Lemos o manual para resolver o problema. Quando nós vemos hoje tantos problemas nas famílias, só faz sentido que nosso Criador, que escreveu o manual de fé e prática, pode nos trazer a resposta. Então nós precisamos ler esse manual para construirmos lares saudáveis. Só vamos construir lares saudáveis quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas, quando nós aplicarmos a palavra de Deus nas nossas famílias, quando nós aplicarmos a palavra de Deus nas nossas atitudes. Talvez a sua vida hoje esteja um caos, esteja maior desordem, talvez a sua família esteja destruída e você me pergunta, pastor, tem jeito para minha família, tem jeito para minha vida, tem jeito para mim? E eu te respondo novamente, sim, há jeito. Mas você precisa pegar o teu manual e ler o seu manual e achar as respostas no seu manual para a sua vida. A Bíblia é nosso guia. A Bíblia é o nosso guia. E ali nós podemos aprender cada aspecto do nosso serviço e a realização dos nossos papéis na família. Como havia falado antes aqui, o casamento. A família começa com o casamento. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele revelou o seu plano básico para o casamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, por isso deixará o homem pai e mãe e unirá-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este é o plano claro. Um homem ligado a uma mulher. Milhares de anos mais tarde, Jesus afirmou que este ainda é o plano de Deus. Ele citou esse versículo e acrescentou, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Este casamento é uma relação para toda a vida. Somente a morte deve cortar esse laço. Romanos 7, de 1 a 3. Casamento.
uma aliança, um compromisso. A família se inicia com o casamento. Um homem e uma mulher. Pai e mãe. Mas o que nós vemos hoje como falei no começo aqui, famílias totalmente destruídas, desestruturadas, desfiguradas. Porque as pessoas não têm cumprido com seus papéis. O esposo não tem sido esposo, a esposa não tem sido esposa, o pai não tem sido pai, a mãe não tem sido mãe, o filho não tem sido filho. Isso é um reflexo. Isso vai causando um aspecto ruim nas gerações futuras quando há a quebra. Quantas pessoas estão sendo impedidas de terem o básico dentro da sua família? Quantas pessoas, por causa de erros, de dificuldades, de falta de entendimento, de não se voltarem verdadeiramente para a palavra, têm sido impedidas de desfrutarem disso. Desfrutarem de um relacionamento de marido e mulher. Filhos que têm sido impedidos de ter um relacionamento com o pai ou com a mãe por diversas circunstâncias que nós observamos hoje aí tão graves. Filhos sem a presença do pai, sem a presença da mãe, que pela misericórdia de Deus ainda às vezes encontram nos avós, nos tios, enfim, essa figura. Mas por um motivo certo, que é a corrupção humana, os casamentos estão sendo destruídos. Hoje é muito mais fácil divorciar do que você sentar e tentar administrar a situação. De buscar no manual de vida, de buscar na Bíblia, de buscar na palavra de Deus a resposta. De buscar na palavra de Deus o caminho. De buscar na palavra de Deus resolver o problema. Dentro da família também nós encontramos filhos. Casais assim, unidos diante de Deus pelo casamento, gozam do privilégio de terem filhos. Deus ordenou a Adão e a Eva e aos filhos de Noé que tivessem filhos. Gênesis 1, 28, Gênesis 9, 1. Nem que todas as pessoas tenham que se casar, ou que tenham, nem que todas terão filhos. E ainda o plano de Deus, mesmo que nem todos, mas ainda continua sendo o plano básico de Deus, que os filhos nasçam dentro de uma família, com pai e com mãe. 1 Timóteo 5,14. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Em lugar nenhum na Bíblia nós encontramos algo que nos diz que uma mulher pode ter uma relação sexual simplesmente para conceber um filho antes de ou sem um casamento. Também não encontramos nada sobre uma paternidade solteira.
que muitas vezes tem se tornado moda hoje. Isso tudo é longe dos planos de Deus. Os planos de Deus é que realmente haja uma família, haja pai, haja mãe, e que os filhos sejam aqui dentro criados, que aqui os filhos sejam gerados dentro do lar, dentro de uma família. O que nós vemos hoje é uma distorção total. Aberrações. Essa geração agora, os filhos dessa geração, que Deus tenha misericórdia. A minha oração é essa, que Deus tenha misericórdia. E que haja realmente um avivamento. E que essa geração possa se converter. Porque senão será uma geração conturbada, mais perdida do que essa que nós encontramos hoje. É uma geração fragilizada, uma geração frágil que não consegue encarar os problemas de frente. Uma geração que não consegue resolver os problemas. Nunca se viu tanto falar de uma geração amedrontada como essa. E como será os filhos dessa geração? Que Deus tenha misericórdia. A minha oração é que Deus tenha misericórdia. Papéis dados por Deus dentro da família. Dentro dessa estrutura do propósito divino, consideramos os papéis que Deus atribui aos homens, mulheres e filhos. Homens, esposos e pais. A responsabilidade dos esposos é bem resumida em Efésios 5:25, que diz assim: marido, amai-vos vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o teu papel. Marido, esposo, amai a tua esposa como Cristo amou a sua igreja. Você está entendendo a responsabilidade? Responsabilidade. Que Cristo deu a sua própria vida à igreja. Esposos têm que colocar as necessidades de suas esposas acima das suas próprias. A necessidade da sua esposa tem que estar acima da sua própria necessidade. Isso é muito sério. Igreja. Cristo amou a igreja. Nós temos trabalhado às quintas-feiras nos estudos a respeito da igreja. Tem muita gente que fala que faz parte da igreja, mas nem sabe o que é a igreja. Não está nem preocupado com o que é essa igreja. Está muito preocupado a frequentar um clube social, uma comunidade, mas não sabe o verdadeiro valor da igreja e o tanto que Cristo ama essa igreja. Ama tanto que entregou a si mesmo. E aqui coloca para nós, esposos, maridos, ame a sua esposa também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Responsabilidade, querido. Essa é tua responsabilidade e não tem desculpa. Não tem mimimi, como eles dizem aí. E as necessidades delas têm que estar acima das suas.
entendendo que a mulher é a parte mais frágil que necessita proteção. O marido precisa trabalhar honestamente. Trabalhar honestamente para promover as necessidades da sua família. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 11 e 1 Timóteo 5, 8. Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar os seus filhos na instrução, na disciplina do Senhor. Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar os seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Efésios 6:4. Esse é um trabalho muito sério. Às vezes, difícil. Às vezes é difícil. Mas com resultados eternos. Presta bem atenção, pai. É tua responsabilidade apresentar o Senhor ao teu filho. É tua responsabilidade ensinar a palavra de Deus para o teu filho. Isso vai trazer no seu filho realmente resultados eternos. Tua responsabilidade. Não fuja das suas responsabilidades. Como esposo e como pai. Se queremos gerar uma sociedade saudável, uma sociedade diferente, uma sociedade melhor, assuma as suas responsabilidades dentro da família. Os espíritos de seus filhos existirão eternamente, ou na presença de Deus, ou separado dela. A maior meta de um pai para os seus filhos deve ser sempre a salvação eterna deles. Se você tem pensado diferente disso, cuidado. Se você ama realmente o seu filho, a sua filha, se dedique a eles. Se dedique a eles no ensino da palavra de Deus. Se dedique a eles no caminho do Senhor. Se dedique a eles. Mas lembra, não adianta nada você falar. Você precisa ser exemplo. Ser exemplo. Mulheres, seus papéis são esposas e mães. Uma esposa tem um papel muito desafiador no plano de Deus. Ela tem que completar o seu esposo como uma auxiliar que partilha com ele as experiências de vida, uma auxiliadora, uma companheira de missão. As pressões da sociedade moderna para rejeitar, muitas vezes, a autoridade masculina, não obstante, a mulher que é auxiliadora, que muitas vezes as pessoas colocam como abaixo, mas não é nada disso que a Bíblia diz. Ela diz que é submissa no seu sentido da missão, e não escrava, e não uma pessoa abaixo, mas uma pessoa que está juntos na missão. As mulheres que rejeitam isso de serem companheiras, de serem as complementadoras do marido, têm falhado nesse sentido. As mulheres que fazem isso, elas estão, na realidade, difamando a palavra de Deus. Isso você pode ver lá em Tito 2,5. Deus instrui as mulheres para mostrarem
terna afeição ao seu esposo e aos seus filhos, e serem fiéis e cuidadoras do lar. No lar é a mãe que administra, com amor, com carinho. Deus tem autoestima para uma mulher que administra bem o seu lar, que é uma amorosa esposa, que é uma amorosa mãe. Tais mulheres são também dignas de respeito e apreciação por parte dos seus filhos e dos seus esposos. Provérbios 3:1, Provérbios 11, de 12 a 28. Provérbios 31, de 11 a 12 e 28. Papéis dos pais, papéis da mãe e papéis dos filhos. Deus também definiu o papel dos filhos. Paulo revelou isso em Efésios 6, de 1 a 2. E o que os filhos deverão: primeiro, obedecer aos seus pais. Obediência. Tudo começa com obediência. Sabedoria se começa com obedecer. Deus colocou os pais nessa posição de autoridade e os filhos têm que respeitar. Muitas pessoas consideram a rebeldia de uma criança como uma parte comum e esperada do crescimento, mas Deus coloca na lista com outros terríveis pecados contra eles. 2 Timóteo 3, de 2 a 5. Rebeldia não é normal. Rebeldia é pecado. Rebeldia é pecado. Se você é filho e tem se rebelado contra seus pais, você está em pecado. Você tem andado erradamente. O seu papel dentro dessa família que quer trazer transformação nessa geração corrompida é de obediência aos seus pais. Já falamos sobre isso aqui. Você só não deve respeitar no sentido que ele te leve a pecar contra a palavra de Deus. Quando ele exige que você venha fazer algo que seja contra a vontade de Deus, aí não. Mas do contrário, você deve ser obediente aos seus pais. Obedeça. Outro é honrar os seus pais. Os pais que sustentam, instruem e preparam seus filhos devem ser honrados. Jesus mostrou que essa honra inclui prover a necessidade dos pais idosos, cuidar. Tem muito filho que quando os pais aí estão em idade avançada, entram em crise, em brigas e abandonam seus pais, não querem cuidar, não querem prestar o cuidado necessário, o básico de cuidar. Talvez um pai, uma mãe que dedicou toda a sua vida a você e você virou as costas para ele. Você tem que honrar. Nós falamos sobre honra aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Honra. Honra teu pai. For mãe ao pai, honra. Perdoa. Se reconcilia. Talvez a posicionamento do perdão pode trazer salvação. Talvez muito tempo você não fala nem com seus pais, você virou as costas para ele. Talvez até por coisas que você acha que realmente valiam a pena por isso, até que, mesmo que você tenha o direito, mesmo que você tenha sido machucado, abandonado, perdoa.
que talvez esse perdão pode trazer e gerar salvação. Você teve um encontro com Cristo, você foi salvo, você foi abençoado. Mas às vezes tua vida não tem caminhado, talvez você não tenha conseguido desfrutar do melhor do que Deus tem na tua vida por causa disso, porque você às vezes não tem perdoado seus pais, você não tem honrado seus pais. E às vezes você leva isso para o seu casamento e aí começa toda a distorção. A distorção de uma família. Queridos, é frequentemente muito difícil corrigir anos ou mesmo gerações de erro. Mas o que nós podemos observar hoje aqui que a única forma, o único modelo pelo qual nós esperamos é de ter uma boa família, é ela ser construída pelos princípios divinos. É voltar para o plano de Deus. Temos que estudar a Bíblia, aprender esses princípios, aplicar isso nas nossas vidas. E acima de tudo, nós devemos ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, às gerações futuras. E lembra, esses benefícios vão ser eternos. E assim que nós construímos um lar saudável, isso vai ser reflexo nessa sociedade corrompida. E só assim nós vamos conseguir trazer transformação. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha, é sua. E o que nós temos feito diante de tudo isso? Temos deixado as coisas acontecer. Temos nos importado muitas vezes com coisas secundárias e insignificantes. Eu falo para você, para agora, abre o teu olho, escuta o que o Espírito diz. Escuta o que o Espírito está falando no teu coração, para de ser bobo. Para de correr atrás do vento de coisas vãs e começa a prestar atenção na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, no seu lar. Esposas prestando atenção nos filhos, no marido, no cuidado, no gerenciamento. Filhos, obedeçam em honra. Como disse, se precisar fazer a mesa da paz, de sentar, de conversar, momento é agora. O teu momento é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã se você pode pegar o seu telefone e ligar para essa pessoa e se consertar com ela hoje. Não deixe para amanhã. O teu momento é agora. Curva sua cabeça. Quero orar por você. Senhor, eis-nos aqui, como igreja, como povo, como família. Eu venho apresentar a cada um dos teus filhos. Que essa palavra traga, Senhor, renovação. Que essa palavra traga transformação. Que essa palavra traga mudança de vida e que haja, Senhor, realmente o manifestar do teu amor e da tua graça. Que por meio das famílias o teu amor e a sua graça seja espalhado por toda a terra. Que por meio das famílias essa geração que venha seja transformada. Nos ajuda, nos ensina, traga ao coração o desejo, ó Pai, dessas pessoas de buscarem novamente a Tua palavra, de buscarem estar na Tua presença. Nos ajuda. Nos ajuda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu fico por aqui. Que Deus te abençoe, que você possa tomar um posicionamento, que você esteja conosco nessa luta. Que você tenha uma semana abençoada e até semana que vem, em nome de Jesus. Deus os abençoe.